Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao meu canal. Aqui quem fala é Anderson Parceiro, tá ok? O canal nosso aí é Tips Parceiro, tendência a over 1,5 FT, bacana? Hoje foi um dia bacana, hoje foi um dia de bons greens, tivemos um bom percentual. Se você gostou desse vídeo aí, dá um like, se inscreva no nosso canal, faça um comentário, tá ok? Compartilhe, tá bacana? Nas redes sociais, compartilhe com os amigos aí, bacana? Estarei passando para vocês agora os resultados do dia 31/3 de 2017 e os jogos, as análises do dia 1º/4 de 2017. Vamos lá então os resultados. Pessoal, nós tivemos 11 jogos. Desses 11 jogos teve um jogo adiado, que é o jogo da Austrália. Ele ficou adiado para o dia 4/4 de 2017, ok? Então vamos contar aqui com 10 jogos. Não estamos com o gráfico, tá? Problema técnico aí, mas tá tudo tranquilo. Então 10 jogos analisados, nós tivemos um percentual de 80%. Nós acertamos 8 jogos e erramos apenas 2, tá ok? Primeiro jogo aqui foi o Estônia, tá? Esse gol só saiu no segundo tempo. Tinha tudo tendência aí para estar dando over 1,5. E o outro jogo, pessoal, é o jogo do Wisła e Lech da Polônia, e também tinha tendência de over 1,5 FT, tá ok? Então foi esses dois jogos que a gente não conseguiu atingir o objetivo do 100%, tá ok? Estarei passando para vocês agora as análises para o dia 4, bacana? Vamos lá. Pessoal, eu selecionei 16 jogos, tá? Para o dia 1º/4 de 2017. Vamos lá então pelo primeiro. Alemanha, Bayern e Augsburg. Bayern de Munique está em primeiro colocado contra o 13º. O Bayern de Munique tem um percentual de 80% over 1,5 quando joga em casa, tá ok? Ele tem um ataque bom e uma defesa boa. Já o Augsburg, que é o 13º, quando ele joga fora de casa, ele tem um percentual de 60% BTTS e 60% over 2,5. Ele tem um ataque bom e uma defesa ruim. E no confronto entre essas duas equipes, até o presente momento, deu 60% BTTS e 80% over 1,5 FT, tá ok? O segundo jogo, pessoal, também na Alemanha, Freiburg e Bremen. Freiburg está em 8º colocado e Bremen está em 13º. O time... Não, aqui só errando aqui, eu tenho que ver aqui a colocação dele. Não está em 13º, porque não tem como, se o outro time está em 13º, não tem como. O time mandante tem um percentual de 80% do BTTS e 100% over 1,5 quando joga fora de casa. Ele tem um ataque bom e uma defesa ruim. Já o Bremen, quando joga fora de casa, ele tem um percentual de 60% BTTS e 60% over 2,5 FT. Ele tem um ataque bom e uma defesa ruim. E no confronto direto nessas duas equipes, tem um percentual de 80% BTTS e 80% over 1,5 FT. Terceiro jogo, pessoal, é Hamburg SV e Kohl. É o 16º colocado contra o 6º. O time da casa tem um percentual de 60% BTTS e 80% over 1,5 FT. Tem um ataque razoável e uma defesa ruim. Já o visitante, que está em 6º lugar, o Kohl, ele tem um percentual de 80% BTTS e 80% over 2,5 FT, tá? Quando joga fora de casa. Ele tem um ataque bom e uma defesa mediana. E no confronto direto nessas duas equipes, tem um percentual de 60% BTTS e 100% over 1,5 FT, tá ok? O quarto jogo, pessoal, é Schalke e Dortmund. Schalke está em 9º colocado e Dortmund está em 4º. O time da casa, que é o Schalke, tem um percentual de 60% do BTTS e 100% de over 1,5 FT. Tem um ataque bom e uma defesa boa. E o Schalke também tem um percentual de 60% do BTTS e 80% over 1,5 FT. Tem um ataque bom e uma defesa boa. E no confronto entre essas duas equipes, tem um percentual de 100% BTTS e over 1,5 FT, tá ok?
Pessoal, só lembrando, antes de vocês entrarem nos jogos, analisem, reanalisem e analisem lá, tá ok? Vamos lá para o quinto jogo, Chelsea e Crystal Palace. Chelsea está em primeiro colocado no inglês e o Crystal Palace está em 16º, tá ok? O Chelsea ele tem um bom ataque e uma defesa boa. O time tem um percentual de 80% over e meio FT quando joga em casa e costuma fazer mais gols do que leva. Já o time visitante ele tem um ataque bom e uma defesa ruim. Costuma ter um percentual de 60% over e meio FT, tá ok? Quando joga fora de casa. E no confronto entre essas duas equipes tem um percentual de 75% over 1,5 FT, tá ok? E nosso sexto jogo, pessoal, é também da Inglaterra, campeonato inglês. Hull e West Ham. O Hull está em 18º colocado, tá ok? E o West Brom, se não me engano, está em 14º. Eles estão bem próximos na tabela, é a diferença pouca. 12º colocado, desculpa, eles estão em 12º. Então, 18º colocado está o Hull e 12º está o West Ham, tá ok? O Hull tem um percentual de 80% de BTS e 100% de over 1,5 FT quando joga em casa. O ataque do Hull é ruim e a defesa é pior ainda. Já o visitante tem um ataque bom e uma defesa ruim. Costuma ter um percentual de 80% de BTS e 80% de over 1,5 FT quando joga fora de casa. E no confronto direto entre essas duas equipes, teve um percentual de 60% over 1,5 FT, tá ok? O sétimo jogo, pessoal, Leicester e Stoke. É o 15º contra o 9º colocado, tá ok? O time da casa, que é o Leicester, tem um percentual de 60% BTTS e 100% over 1,5 FT quando joga em casa. Tem um ataque mediano, o Leicester, e uma defesa ruim. E o Stoke também tem um ataque mediano e uma defesa ruim. Ele tem um percentual de 60% over 1,5 para jogar fora de casa. E no confronto entre essas duas equipes, percentual de 60% BTS e 80% over 1,5 FT. O oitavo jogo, pessoal, Manchester United West Brom. Isso. Manchester está em 5º lugar, tá ok? E o West Brom está em 8º. O time da casa tem um ataque bom e uma defesa boa. Já o time visitante, ele faz mais gols do que leva, tá ok? O Manchester costuma ter o percentual de 80% over 1,5 FT quando joga em casa, e o West Brom ele tem 60% de DTS e 100% over 1,5 FT quando joga fora de casa. No confronto direto dessas duas equipes, 80% over 1,5 FT, tá ok? No jogo, pessoal, Brentford Sunderland. O Brentford está em 14º e Sunderland está em 20º. Ataque mediano e defesa ruim tem o Brentford. E o visitante tem um ataque ruim e uma defesa ruim, tá ok? O time da casa tem um percentual de 60% de TTS e 80% over 1,5 quando joga em casa, os jogos deles, tá ok? E já o visitante, ele tem uma média de 100% de TTS e 100% over 1,5 FT. No confronto entre essas duas equipes, nos jogos que foi analisado, 100% de TTS e 100% over 1,5 FT. Só para lembrar, pessoal, não esquecem de analisar em live esse jogo aí, e analisarem antes de entrar em cada jogo, bacana? 10º jogo, pessoal, Osasuna e Atlético de Bilbao. É o 20º colocado contra o 7º, tá ok? Osasuna, ele tem um ataque mediano e uma defesa ruim. Já o Atlético de Bilbao tem um ataque razoável e uma defesa ruim. Aqui consta aqui que tem os jogos do Osasuna, que é 100% LTS e 100% over 1,5. E já o time visitante, que é o Bilbao, tem um percentual de 80% over 1,5 FT. E no confronto direto dessas equipes, 60% LTS e 80% over 1,5 FT.
Agora, pessoal, vamos para a França. Olympique de Marseille e Dijon é o 11º jogo. É o quinto colocado contra o 17º. O Marseille tem um ataque bom e uma defesa mediana. E o visitante ele tem um ataque bom e uma defesa ruim, que é o Dijon. O Marseille, quando joga em casa, tem um percentual de 60% over 2,5 quando joga em casa. E já o visitante, que é o Dijon, ele tem um percentual de 100% do DTS e 100% over 1,5 FT. E no único confronto entre essas duas equipes, deu over 1,5 FT, tá ok? O 12º jogo, pessoal, é Real Sociedade e Leganés. É o 6º colocado contra o 17º colocado. Real Sociedade tem uma boa defesa, tem um ataque bom e uma defesa mediana. Ele, quando ele joga em casa, tem um percentual de 60% over 1,5. Já o visitante, que é o Leganés, ele tem um ataque mediano e uma defesa ruim. E quando ele joga fora de casa, tem um percentual de 60% do DTS e 80% over 1,5 FT. Aqui para mim consta que até o presente momento não teve nenhum confronto direto entre essas duas equipes. Tá ok? Vamos lá para o 13º jogo. 12º jogo. Southampton e Bournemouth, acho que é assim que se fala. O time mandante está em quinto colocado e o visitante está em 11º, tá ok? O Southampton tem um ataque bom e uma defesa mediana. E quando joga em casa tem um percentual de 60% over 1,5 FT. Já o time visitante tem um ataque bom e uma defesa ruim. Quando joga fora de casa, ele tem um percentual de 80% de DTS e 100% over 1,5 FT. E no confronto direto dessas duas equipes, percentual de 100% over 1,5 FT. Agora vamos para a Liga da Holanda, né? Que é Sparta Rotterdam e PSV. É o 13º contra o 3º colocado. O time tem um ataque bom e uma defesa boa. Já o visitante tem um ataque mediano e defesa ruim. Na verdade é o contrário, tá? O 13º tem um ataque mediano e uma defesa ruim. E o PSV tem um ataque bom e uma defesa boa. O Sparta Rotterdam ele tem um percentual de 80% de DTS e 80% over 1,5 FT quando joga em casa. Já o PSV ele tem um percentual de 100% de DTS e 100% over 1,5 FT. No confronto direto dessas duas equipes, nos jogos deu 100% over 1,5 FT. Outro jogo, pessoal, que a gente vai colocar aqui, ó, é do Roma e Empoli. Itália Série A. O mandante está em segundo colocado, que é o Roma, e Empoli está em 17º. O Roma, como todos sabem, tem um ataque bom e uma defesa boa. O percentual dele é 80% do DTS e 80% over 1,5 quando joga em casa. Já o Empoli, ele tem um ataque ruim e uma defesa ruim. E ele tem um percentual de 80% over 1,5 em seus jogos quando joga fora de casa. E nos confrontos diretos entre essas duas equipes, 80% do DTS e 80% over 1,5 FT. Pessoal, um jogo que eu peço para vocês é o último jogo aqui, ó, Benfica e Porto. Os dois times têm um ataque bom e a defesa são boas. É o primeiro colocado contra o segundo. Eu coloquei aqui que é um clássico, né, de Portugal, então eu acho, tem a tendência aí, eu acredito que tem a tendência pela análise aí de over 1,5 FT. O time do Benfica tem um percentual de 80% over 2,5 quando joga em casa. E já o Porto ele tem um percentual de 60% over 1,5 FT. E no confronto entre essas duas equipes, deu 80% over 1,5 FT. Então foi por isso que eu coloquei esse jogo. Pessoal, por hoje é só. São 16 jogos, tá ok? Para o dia 1º/4. Se você gostou do vídeo aí, ó, dá um like, tá ok? Se inscreva no nosso canal, comentem, dê sugestões para a gente estar melhorando o nosso canal aí, tá ok? Dê sugestões, tá bacana? Vocês fiquem com Deus aí, tenham um bom sábado, que é amanhã, né? Tenham uns bons greens e fiquem com Deus, tá bom? Valeu, obrigado, tenham uma boa noite.